que tem um sentido não só harmônico, mas um sentido funcional e inteligível. E quando eu falo inteligível, que eu possa entender, compreender e processar o que o autor está querendo informar, declarar, dizer, argumentar com aquela frase. Por isso, coesão fraseal. E mesmo até no livro poético, que são os livros de poesia e também nos livros de sabedoria, que são os livros compostos por Salomão, nós vamos ver que existe uma coesão fraseal, existe uma sintonia harmônica na fraseologia utilizada pelo autor. Outro, sim, a considerarmos dentro dessa forma que eu criei aqui é o próximo elemento, que são as distorções. Quando é que ocorre uma distorção dentro de um texto? É justamente quando o texto ele está distorcendo algum sentido conceitual, dogmático, doutrinário, histórico, que não vai de encontro à realidade. Mas quando nós voltamos para o cânon sagrado, nós vamos observar que não existe nenhuma distorção textual. Não há distorção textual em nenhum texto, e nem também uma contradição textual. O que às vezes acontece é que, algum momento, o autor está falando de algo que é real, e ele vai fazer um paradoxo, ele vai usar uma figura de linguagem. E o paradoxo, automaticamente, ele é uma figura de linguagem que propõe uma certa contradição, mas é uma forma, um método, um meio linguístico utilizado pelo autor para tratar um assunto. A mesma coisa quando ele vai trabalhar com uma ironia, que é uma figura de linguagem que o autor está exclamando, ou está falando, ou declarando algo de uma forma como se não fosse verídica, mas é justamente para ironizar a pessoa, ou ironizar o fato, ou o acontecimento, ou o sentido a qual ele está se referindo, está abordando, ele está tratando. Uma outra questão também que temos que considerar é que a Bíblia Sagrada, o cânon sagrado, corpos escritos tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ele é inerrante porque ele próprio se confirma, ele próprio se comprova, ele próprio se interpreta. Então, há uma hermenêutica processual em que antigo vai de encontro ao novo e o novo vai de encontro ao antigo, relacionado a testamento, Antigo Testamento de encontro ao Novo Testamento e o Novo Testamento de encontro ao Antigo Testamento, em uma sincronia harmônica em que a regra fundamental da hermenêutica vai nos defender ou vai nos propor que a Bíblia, ou o cânon sagrado, ele interpreta o próprio cânon, ou a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Dentro desse aspecto, ainda precisamos considerar um outro fator de suma importância, que é a questão da contradição e legitimidade.
Porque alguém vai dizer assim, mas eu tenho algum texto, eu tenho uma tradução ou uma versão que, quando eu vou colocar ela em paralelo com outras versões, ou até se eu tenho em minha biblioteca uma versão, uma tradução e o próprio texto original, eu parece que estou vendo um certo sentido de uma contradição que parece que o termo ou a aplicação do verbo ou o tempo verbal ou o artigo que foi colocado no texto original não está na tradução e versão que eu tenho em minha mão. Isso implica que existe uma contradição? Não. Não existe uma contradição. O que nós temos que compreender que tanto uma tradução bíblica quanto uma versão bíblica, tá? O que é uma tradução, primeiramente, e uma versão? Tradução é quando um tradutor ele vai traduzir um texto para um idioma, uma nação, uma etnia, uma cultura distinta. E claro que aí ele vai utilizar as particularidades desse idioma, dessa cultura, dessa nação e dessa etnia, que muitas das vezes elas podem não ser idênticas, iguais, paralelas, de uma forma quase de um sinônimo do termo original. Por quê? Porque o autor, o tradutor, ele está adaptando o termo, a expressão, o texto original para a cultura, para o idioma, para as características distintas do povo, da etnia, da nação a qual ele está traduzindo. Já o que é uma versão que difere de uma tradução? Uma versão é quando alguém, ou uma organização, ou alguns autores, ou até não vou colocar autores, vou colocar alguns organizadores, tá? Por exemplo, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela vai lançar uma versão, a Bíblia da Mulher, é uma versão, a Bíblia do Homem, é uma versão, a Bíblia do Empresário, é uma versão. Claro que numa versão, os organizadores vão trabalhar o texto no seu original, no seu contexto original, mas procurando adaptar a mensagem original do texto dentro da proposta, do segmento a qual eles estão direcionando o texto sagrado. Nós vamos direcionar o texto sagrado para uma aplicação para a mulher. Então, vai trabalhar nessa proposta. Para o homem, vai trabalhar nessa proposta. Para o empresário, vai trabalhar nessa proposta. Não é? Para o estudante, vai trabalhar nessa proposta. E claro que versões e traduções não quer dizer em nenhum momento que elas estão fora do texto original. Não. Todo tradutor e todo organizador de uma versão, ele vai traduzir a sua tradução, ele vai organizar a sua versão a partir da mensagem central e do texto central e da estrutura gramatical em todo o seu aspecto e sentido que está proposta no texto, que está proposta no cano sagrado, no corpus escritos de cada um dos autores. Claro que o tradutor vai trabalhar com
a proposta da língua, da etnia, da nação e da história pessoal de cada povo a qual ele está traduzindo. Mas isso não quer dizer que em nenhum momento ele desconstruiu, ele contradisse, ele alterou, ele adulterou o texto sagrado. Tá? A irmã Aline tem uma pergunta, muito bom, eu gosto de pergunta, porque já temos a irmã Maria Fernandes, que está com 3 pontos, e temos também a irmã Sulamita, que está com 3 pontos. A irmã Aline agora vai tentar concorrer aqui em alguns pontos. Ei, professor, eu gostaria de saber sobre essas versões que são corrigidas, né? Por que sofreram essas correções? Alguma coisa que eles acharam diferente, que mudou? Né? Porque tem várias Bíblias que a gente tem que estão agora sendo corrigidas, né? Que a gente compra e a gente vê lá, corrigida. Aí a gente fala assim, mas corrigiu o quê? Será que a antiga muito boa pergunta da Aline. Você abre sua Bíblia, está lá, versão revista e corrigida, ou versão atualizada, ou versão trinitariana do Brasil, não é? O que quer dizer ou versão na linguagem de hoje? Ou versão da Bíblia Viva, ou nova versão internacional. O que quer dizer isso? Vamos compreender. Corrigida não quer dizer que o texto original ele passou por uma correção. E que um texto guiou uma Bíblia que ela foi publicada em 1953, vamos supor. E aí você agora comprou a mesma Bíblia corrigida com a data de publicação no ano 2000. E aí está, em vez de revista corrigida, da revista e corrigida. O que quer dizer? Que houve uma revisão e uma nova correção? Não. É que sim houve, foi uma, não vou dizer adaptação, mas houve uma concessão entre os produtores para tornar o texto, algumas palavras, algumas expressões, tá, que já até, vamos dizer assim, perderam a sua conotação usual e gramatical, porque não são mais utilizadas, porque eram utilizadas dentro de uma cultura popular brasileira, dentro de um aspecto, de uma geração, e nessa geração não é mais. E aí houve uma revisão, aí coloca lá, revista e corrigida. Mas continua o mesmo texto, o mesmo sentido da Bíblia corrigida, que é uma Bíblia que procura trabalhar o texto de uma forma mais, vamos assim, erudita e mais conservadora no sentido da linguagem clássica do nosso português, da nossa língua portuguesa no seu sentido clássico. Tá? Já atualizada, irmã Aline, ela foi uma versão proposta por uma linguagem mais atual, dentro de uma visão de alcançar uma geração que está vivenciando a atualidade, com novas expressões, com novos termos para o termo original. Tá? Então, claro que o autor pega, por exemplo, um termo que eu vou colocar aqui, o termo barã, que é utilizado para criar. Esse termo barã utilizado para criar, em nenhum momento ele vai deteriorar, ele vai perder o seu sentido, porque esse termo ele está atualizado, mas não perdeu o seu sentido
na forma como ele está sendo trabalhado dentro de uma versão atualizada. Deu para compreender? Eu vou pedir aqui para esse barulho parar um pouquinho, que vocês estão sentindo, e já volto. Está dando muito barulho aqui, ó. Eu queria fazer parar, mas é isso, ó. Então, voltando, irmã Aline, o que nós temos que entender que é uma revisão que atualizou a gramática, atualizou até a forma como essa gramática foi proposta, foi desenvolvida. Mas isso não quer dizer que o texto original, tanto lá no Antigo Testamento, no hebraico e aramaico, como também no Novo Testamento, o grego clássico, o grego koiné, mudou o sentido. A Bíblia Viva procura fazer uma versão com uma linguagem mais voltada para o jovem, como também a Bíblia da linguagem de hoje procura ser uma Bíblia com uma linguagem mais funcional. Claro que aí a pergunta, qual seria a melhor para nós utilizarmos que vai nos levar mais próximo ao texto? Tanto a Bíblia corrigida como a King James Version, que é muito utilizada hoje, estão muito próximas do texto original e até da sua coesão fraseal, como também algumas outras Bíblias que vamos ter aí no mercado hoje, como a Bíblia, algumas Bíblias de estudo que estão surgindo hoje, que são muito próximas, tá, do texto original, mas não quer dizer que a versão ela desconstruiu a proposta original do texto. Deu para compreender, irmã Aline? Deu sim, compreendi. Obrigada, professor. Eu vou colocar aqui, então, aqui já vou colocar para a Aline a participação dela, porque aqui eu já gosto de ser na hora mesmo, já dou a participação no diário. Então, eu vou colocar